estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 15 tem como objeto de conhecimento reformas religiosas, a cristandade fragmentada e o detalhamento reforma protestante. Vamos então à nossa aula. Então, nós já iniciamos a nossa aula dentro de um templo religioso, dentro da Igreja Católica, que por muitos séculos foi a instituição mais influente da Europa, que é a Igreja. No entanto, com as mudanças que ocorreram em diferentes esferas, como na política, na economia e no pensamento no decorrer da Era Moderna, a Igreja passou a sofrer contestações. Que contestações foram essas? Vamos observar. No âmbito político, a Igreja Católica vai sofrer contestações a partir do momento em que os estados nacionais começaram a se consolidar. Houve uma luta por poder entre a Igreja e os monarcas, que buscaram fortalecer o seu controle sobre os territórios. O que acontece? Muitos reis passaram a ver a influência que a Igreja tinha com maus olhos. A Igreja, ela detinha uma influência política muito grande. Por quê? Ela tinha poder de mediar conflitos, era ela que fazia a coroação de reis, e esses monarcas, eles estavam incomodados com essa influência política da Igreja Católica. Também, no âmbito econômico, a nova classe social, a burguesia, vai ver alguns entraves em relação à influência da Igreja Católica. Os anseios da classe burguesa, que estava ganhando crescente influência, entravam em conflito com os ensinamentos da Igreja, os quais condenavam práticas como o lucro e a usura. O que é a usura? A usura são empréstimos com juros. A Igreja pregava a humildade, a simplicidade, mesmo que ela, em muitos momentos, em muitos aspectos, não praticasse o que ela própria pregava, ela fazia com que os fiéis praticassem essa prática. No entanto, ela própria não fazia isso. E na medida que os burgueses, eles cresciam com o comércio, eles viam um entrave em relação às suas práticas, à sua ética comercial. Então, eles vão passar a questionar a influência da Igreja Católica nas relações seculares, em relação às questões econômicas. No âmbito religioso, membros da própria Igreja desempenharam um papel significativo na busca por moralizar as práticas eclesiásticas. Então, inspirados pela convicção de que reformas eram necessárias para retornar a uma abordagem mais bíblica e ética do cristianismo, alguns reformadores internos vão criticar algumas práticas da Igreja. Então, alguns monges, alguns membros da própria Igreja vão criticar algumas práticas que eles vão considerar incongruentes com o que estava escrito ali nas Escrituras Sagradas. Eles vão ver com maus olhos práticas como a corrupção, práticas que eles não vão concordar. Então, eles vão passar a observar que nas Escrituras o retorno à humildade, o retorno à simplicidade, e vão denunciar essas práticas. Então, todos esses questionamentos em vários âmbitos da sociedade vão levar à Reforma Protestante. Vamos observar o que foi a Reforma Protestante. Foi um movimento religioso que teve início no século XVI, buscando reformar e contestar algumas doutrinas e práticas da Igreja Católica. E que críticas foram essas que os reformadores estavam levantando? Eles vão criticar
a simonia. O que era a simonia? Simonia faz referência à venda de relíquias e cargos eclesiásticos ou favores divinos. Então, era ali o comércio dentro da Igreja Católica. Além da simonia, também havia a venda de indulgências, que era uma prática da Igreja Católica durante a Idade Média, que vai se estender também durante o período moderno. Essa prática era na qual as pessoas podiam adquirir perdão ou redução de penitências temporais em troca de doações financeiras. Então, essa prática consistia na venda de perdão de seus pecados, na remissão dos pecados temporais. Imbuído dessa prática, utilizando dessa prática, o Papa Leão X determinou no início do século XVI que se concedesse a absolvição aos fiéis em troca de uma doação em dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Então, o Papa, com o intuito de angariar fundos para os seus projetos, ele vai fazer com que a venda de indulgências fosse uma prática legalizada na igreja. E é essa venda de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro que vai ser um dos motivos que Martinho Lutero vai utilizar para dar início à chamada Reforma Protestante. Mas calma aí que a gente vai já chegar lá. Além disso, outras críticas vão fazer com que os reformadores iniciem esse movimento. A gente vai ter o enriquecimento e luxo, que também vai ser uma prática contestada pela igreja, pelos reformadores, a Igreja Católica. Ao longo do tempo, a Igreja Católica acumulou consideráveis riquezas. Isso levou a críticas sobre a apropriação indébita de recursos que poderiam ser usados para benefício da comunidade. Também teve a corrupção eclesiástica. Muitos membros do clero foram acusados de corrupção moral e práticas questionáveis. Então, todas essas críticas vão gerar um descontentamento em várias camadas da sociedade e de membros da própria igreja. Então, dentro da igreja, vai haver um movimento de alguns monges, alguns clérigos que vão questionar essas práticas. E antes de Martinho Lutero, que é considerado aí o reformador principal, teve alguns membros que já questionavam antes. No entanto, suas queixas não foram tão para frente como a de Martinho Lutero. Vamos ver os primeiros reformadores. Temos aqui John Wycliffe. Lá no século XIV, ele era um teólogo e filósofo inglês que questionou várias práticas da Igreja Católica. Ele vai questionar a venda de indulgências, ele questiona a autoridade papal, ele já criticava a riqueza acumulada pela Igreja Católica, e já que ele criticava ali a autoridade papal, ele considerava que qualquer pessoa, qualquer membro da igreja poderia ler a Bíblia, poderia ter acesso, poderia poderia interpretar a Bíblia. Pensando nisso, ele foi responsável pela primeira tradução da Bíblia para o inglês. Por isso, ele foi acusado de heresia. Wycliffe foi julgado pelos tribunais eclesiásticos. No entanto, ele foi acolhido por nobres ingleses e ele não conseguiu ser julgado ali pela Igreja Católica. Mas olha a curiosidade. No século XV, mesmo depois dele já ter falecido, a Igreja Católica o julgou e o condenou. Ela exumou o corpo de Wycliffe e queimou os restos mortais dele. Então, ela estava passando uma mensagem simbólica de que ela não aceitaria ser questionada por ninguém. Então, ele foi condenado postumamente, certo? Então, era para ninguém questionar a autoridade da igreja. No entanto, as ideias, os questionamentos de Wycliffe foram adiante, não morreram com ele. A gente vai ter um outro reformador que também é conhecido como o precursor do movimento reformista, que é John Hus.
que ele era sacerdote e professor tcheco. Hus foi influenciado pelas ideias de Wycliffe. Ele também contestou a autoridade papal, defendeu a autoridade da Bíblia sobre os ritos católicos. Hus foi condenado como herege e foi queimado na fogueira. Ele não teve a mesma sorte de Wycliffe, né? Ele não conseguiu ser amparado pela nobreza. E chegamos, portanto, em Martinho Lutero. Lutero, ele é o principal símbolo da reforma protestante no século XVI. Ele ingressou na ordem dos agostinianos e tornou-se monge em 1505. O pontapé inicial para a reforma protestante do século XVI são as 95 teses. A gente vai ver agora uma representação de Martinho Lutero fixando as 95 teses na porta do castelo. Ele fixou essas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Essas teses criticavam a prática da venda de indulgências pela Igreja Católica, desencadeando um debate sobre as questões teológicas e práticas eclesiásticas. A gente tem aqui o estopim, o início de toda uma estrutura que vai desencadear o fim ali da autoridade da Igreja Católica sobre o Ocidente. A partir desse evento que Martinho Lutero lidera, a Igreja Católica vai se fragmentar e vai dar origem a novas vertentes religiosas. Mas por quê? Só agora, só com Lutero, que essas ideias vão ser difundidas. A gente tem uma resposta para isso. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre o luteranismo. A doutrina luterana, ela foi formalizada no documento intitulado Confissão de Augsburgo, em 1530. Nele, Lutero afirmou que a salvação ela era obtida somente por meio da fé, ela vai rejeitar a hierarquia eclesiástica. Ela estabeleceu que qualquer pessoa é livre para interpretar a Bíblia sem necessitar da mediação de sacerdotes da igreja. Por isso ele vai entrar no embate, no conflito com a Igreja Católica, porque ele está colocando que não precisa mais da interação, da interferência do clero. Então a Igreja Católica não vai aceitar ser deixada de lado, certo? Por isso ele vai perseguir Martinho Lutero, que também vai ser acolhido por nobres alemães. Além disso, o luteranismo aboliu o celibato dos padres e os sacramentos, mantendo apenas o batismo e a Eucaristia. Por isso que as igrejas protestantes, que são as igrejas evangélicas, no caso, os pastores, que são líderes dessas igrejas, podem se casar, diferentemente dos padres, certo? O luteranismo determinou também a substituição do latim pelo idioma nacional nos cultos religiosos. Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. Ele recebeu o apoio e proteção do príncipe Frederico da Saxônia e traduziu a Bíblia para o alemão, a Bíblia que era lida somente no latim. Primeiro foi traduzida por Wycliffe lá na Inglaterra para o inglês, agora traduzida para o alemão por Lutero, certo? Agora, voltando àquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Por que só agora, com Lutero, os pensamentos reformistas foram tão difundidos e foi para frente? Já que o Wycliffe, lá no século XIV, já iniciou com as suas ideias, já escreveu, já defendeu uma reforma da Igreja Católica, já questionou a autoridade do Papa, já havia traduzido a Bíblia para outro idioma. Porque tem todo um contexto histórico. Lutero está no contexto da Era Moderna, está no contexto do Renascimento e no contexto da imprensa produzida por Gutenberg. Vamos observar aqui. A Reforma Protestante,
e a imprensa. As 95 teses se difundiram rapidamente pela Europa devido à disseminação da imprensa, inventada por Gutenberg lá em 1530. Então, essa inovação possibilitou a reprodução e a impressão de livros em uma velocidade sem precedentes. Então, isso contribuiu para a rápida propagação das ideias de Lutero, que encontraram adeptos em toda a Europa. A imprensa surge em um período de intensa agitação, especialmente no âmbito intelectual. Ela desempenhou um papel político significativo, adotando estratégias visuais para atingir as classes populares. A produção em larga escala de folhetos ilustrando torna-se proeminente. Então, só para a gente ter ideia, as ideias de Lutero, elas se difundiram, se propagaram em questão de semanas. Então, várias pessoas vão acabar abraçando as ideias de Lutero. As monarquias nacionais, os reis, a burguesia, os próprios membros do clero que não estavam satisfeitos com o desempenho da igreja, com o envolvimento da igreja em vários âmbitos da sociedade, vão abraçar essas causas. E isso vai levar a conflitos, já que várias pessoas, várias classes sociais vão aderir ao protestantismo e vão questionar as práticas da Igreja Católica. E então isso vai gerar conflitos. Um desses conflitos a gente vai observar, que vai ficar conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu, que foi um episódio de grande violência que envolveu o assassinato em massa de protestantes franceses, conhecidos como huguenotes por católicos. Esse terrível evento teve início em 24 de agosto de 1572 e se estendeu por mais de 2 meses, resultando na trágica morte de aproximadamente 5.000 a 25.000 pessoas. A violência começou em Paris, onde os católicos, temendo uma revolta huguenote, perpetraram o assassinato de líderes protestantes que estavam na cidade para celebrar um casamento real. Então, esse evento é um indicativo de como a situação estava caótica a partir desse movimento protestante, né? De como os lados protestantes e católicos não estavam se entendendo, de como essa questão religiosa acabou tendo uma dimensão muito maior e perigosa, né? A violência teve uma escalada muito grande. E esse movimento ele não ficou só ali na Alemanha, ele acabou se espalhando por diversos lugares. A gente vai ter movimentos reformistas também na Suíça. Vamos observar aqui um outro reformador que ficou muito conhecido, que foi o João Calvino. Ele era um teólogo francês, estudou direito na Universidade de Orleans e durante os seus estudos ele foi exposto às ideias da reforma. No entanto, a teologia de Calvino, que ficou conhecida como calvinismo, ela é caracterizada por conceitos como a soberania de Deus, a predestinação, a ideia de que Deus escolheu antecipadamente quem será salvo. Ou seja, não importa o que você fizer, segundo Calvino, Deus já escolheu, Deus já determinou o seu destino. E também a ideia de depravação total, a corrupção total da natureza. Para Calvino, desde que Adão foi expulso do Éden, o ser humano já está condenado à corrupção, à depravação total. E também para ele, a autoridade é das escrituras, e não do Papa, e não de homem. Certo? Os calvinistas são considerados como os puritanos. Ele não teve tanto acolhimento na França, teve que fugir para a Suíça, já que ele foi perseguido pelos católicos na França, e ele foi muito bem recebido na Suíça. Então a gente vai ver os puritanos muito mais, os calvinistas, muito mais na Suíça, ok?
Outro reformista a gente vai observar na Inglaterra. Essa história é interessante. O rei Henrique VIII é também considerado um dos reformadores e o criador da Igreja Anglicana. Ele foi o rei da Inglaterra entre 1509 até a sua morte em 1547. A recusa do Papa Clemente VII em conceder o divórcio entre Henrique VIII e Catarina de Aragão fez com que Henrique VIII rompesse com a Igreja Católica. Então, Henrique queria terminar o casamento, queria se divorciar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. Só que o casamento é uma instituição indissolúvel para a Igreja Católica e o Papa se recusou a romper essa instituição, esse matrimônio. E Henrique VIII se aproveitou desse momento que a Igreja Católica estava fragilizada por conta da Reforma Protestante e ele vai romper com a Igreja. E em 1534, ele vai impor o ato de supremacia, que vai ser aprovado, que vai declarar Henrique como chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Isso marcou o início da Reforma Inglesa, na qual a Inglaterra se afastou da autoridade papal. Observem que no caso da Inglaterra tem uma particularidade, que não é só a questão religiosa. Aqui nós temos uma questão política, uma questão pessoal, porque Henrique VIII estava interessado também nas terras da Igreja Católica. Quando ele institui o ato de supremacia, ele toma todas as terras da igreja, expulsa o clero da Inglaterra e toma todos os bens da igreja, certo? Então, como parte da reforma, ele vai ordenar a dissolução dos mosteiros, ele ordena, isso vai resultar na redistribuição das terras e riquezas anteriormente controladas pela Igreja Católica, o que vai aumentar o poder e a riqueza da coroa. Então, diferentemente do que a gente observou nos outros movimentos reformistas, ali com o Wycliffe na Inglaterra, com o John Hus e com o Martinho Lutero na Alemanha, assim como o Calvino ali na França e na Suíça, a motivação do Henrique VIII não era uma motivação assim tão moral, né? Tem toda uma questão pessoal, uma questão política e econômica. E a Igreja Anglicana na Inglaterra permanece assim nos dias atuais. Vamos ver agora o que o rei Henrique VIII manteve das tradições católicas na Igreja Anglicana. O anglicanismo reconhece dois sacramentos principais, o batismo e a Eucaristia, assim como o equilíbrio entre práticas católicas e protestantes. Então, essa foi a reforma na Inglaterra, feita pelo rei Henrique VIII. E agora vamos observar os impactos da reforma protestante na Europa. Nós tivemos a diversificação religiosa. A partir da reforma iniciada por Martinho Lutero, que foi inspirada ali primeiramente em Wycliffe, a gente vai ter vários movimentos que vão dar origem a várias vertentes protestantes, certo? Então, se hoje você é de determinada religião cristã, que é diferente do catolicismo, saiba que você deve isso a Martinho Lutero, que iniciou esse movimento lá em 1517. Isso levou a conflitos religiosos. Então, esse movimento não foi um movimento amistoso, não foi um movimento pacífico, uma vez que a Igreja Católica não aceitou passivamente perder sua autoridade, não aceitou ser
questionada. Isso também vai levar ao fortalecimento dos estados nacionais, porque a Igreja Católica vai perder sua influência, vai perder terras também. Então, as monarquias cada vez mais fortalecidas, vão ficar cada vez mais fortalecidas. E também vai dar uma ênfase na educação, uma vez que a Igreja Católica, ela detinha o monopólio do saber, e ela vai perder também esse monopólio. As reformas religiosas, a reforma protestante, ela também vai fortalecer a burguesia, porque agora a burguesia, ela vai ver nas reformas protestantes, nessa diversificação religiosa, um espaço para práticas econômicas que eram condenadas pela Igreja Católica. Enquanto a Igreja Católica condenava a busca pelo luxo, a busca pela riqueza, pela prosperidade, essas novas religiões protestantes, elas vão influenciar a riqueza, o luxo, o conforto. Então a burguesia vai se fortalecer e também vai financiar essas novas igrejas, essas novas religiões. Além disso, o capitalismo vai se desenvolver também a partir das reformas religiosas, porque, como a gente bem observou aqui, a burguesia que trabalha com o comércio vai se fortalecer, e já que o capitalismo é essa vertente econômica que trabalha ali com o comércio, com o lucro, então a gente tem aqui as bases para esse desenvolvimento. Então, finalizamos esse nosso momento de aula, espero que vocês tenham compreendido.